é aquilo que a gente sabe, né? Chega a hora, sim, né? Só podemos pedir mesmo que os bons espíritos possam envolver toda a família, que a família se ressente, fica muito como que perdida, né? E envolver esse espírito também, apesar dele ter pelo menos algum entendimento, mas a gente sabe, pelo que a gente está estudando, né, no irmão Jacó, que não é nada fácil, né? A coisa não é só isso, né? Pois é, né? Nós paramos na questão, foi na questão quando a gente chegou a entrar nessa questão que diz e quando o médium, eu não anotei aqui, O 38. o meu não tem número. Mas é o livro dos médiuns? Não. Não, na qualidade da na prática qualidade da mediúnica. prática, porque eu não terminei. Está marcado o número 15, é esse? Não, então, lê para mim. Em síntese, qual o conceito-chave para a dignificação do compromisso mediúnico, é isso? Não. Enquanto médium que efetivamente se dedicar ao labor da socorrista apresenta desordens emocionais, físicas e psíquicas, e a elas se demora algemado, a que atribuir o fato? Eu não tinha. É naquele item sofrimento. Sofrimento. No item sofrimento. Aí tem a pergunta 36, depois tem a 37, nós ficamos fazer a 38. Pois é. A terceira pergunta desse item sofrimento. Que é essa, aí que eu li, não foi? Que eu li um depoimento da Ivone Pereira? Lembra? Foi. Né? Eu li, foi até acho que o 51. Eu não achei. É o item 51 que eu li, né? Mas eu vou fazer a leitura dessa resposta, que eu acho que eu não fiz a leitura da resposta, e depois eu vou novamente usar o livro da Ivone Pereira, aquele de entrevistas, tá? Então, aqui fala o seguinte: e quando o médium que efetivamente se dedica ao labor socorrista apresenta desordens emocionais, físicas e psíquicas, e a elas se demora algemado, a que atribuir o fato? Nós chegamos a ler, né, aquela questão, o que traz a dona Ivone Pereira, fala principalmente da questão da educação do médium, né? Aqui, do projeto, nos fala o seguinte: a mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz, quão tranquilo. Né? Aqui, como ele fala, a faculdade orgânica, e é a faculdade orgânica, embora ela tenha o seu nascedouro, né? na questão espiritual, que não deixa, né, de ser como espíritos, não deixa de ter o organismo, um corpo mais sutil, mas é um corpo, né? Os distúrbios que lhe são atribuídos decorrem das distonias emocionais do seu portador, que, espírito endividado, reencarna-se enredado no cipoal das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Então, é muito interessante quando ele fala que decorre das distonias emocionais do seu portador. Então, até para que a gente entenda que não é porque é médium, né, está trabalhando ali, e saúde perfeita, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Não é mesmo. Ou grupinho endividado, ou grupinho com problemas é um médium. Né? E muitas vezes acontece alguns de desistirem. Boa noite, Alberto. Muitas vezes acontece alguns de desistirem porque algumas vezes acentua a situação. Aí o médium desavisado fala assim: eu vou embora, vou sair porque piorou. Depois que eu vim para a mesa mediúnica, ainda bota assim, depois que eu vim para a mesa mediúnica, que não é mesa mediúnica, é reunião mediúnica,
a minha vida foi toda para trás, né? É como se até parece, né, que nós estarmos nessas reuniões mediúnicas, a gente está fazendo um grande favor. Não estamos, não. Estamos trabalhando mesmo. Estamos recebendo favor, porque alguns espíritos que lá se apresentam, eles se apresentam para dizer assim, ó, muda aí o foco, porque se não mudar o foco, vai ser assim que vocês vão estar aqui também dando as comunicações, não é? Então, a gente observa que esse trabalho nas reuniões mediúnicas, eles são muito importantes, mas tem que ter muita atenção mesmo, tem que ter muito estudo mesmo. E essa questão, até que depois eu vou ler, quando fala da questão do estudo, a importância do médium trabalhador, ou que não seja da reunião mediúnica, ou de qualquer outro trabalho, ele estudar. Tá? Eu vou ler o que Dona Ivone Pereira fala sobre isso. Aí, vamos lá. Tá. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. Porque às vezes fala assim, eu me tornei inquieta, eu me tornei nervosa, eu me tornei assim, ansiosa porque estou numa reunião mediúnica. Não, você já tem isso. A parte do princípio que você já tem isso, já tem essa condição. Não quer dizer que aquele trabalho vai fazer com que você que esse tipo de trabalho vai despertar isso em você. Pode potencializar no momento em que você não se cuida, né? Por isso a importância de saber quando se vai fazer esse tipo de trabalho ou participar desse tipo de trabalho, estudar, saber como é que é, como que isso ocorre. Para alguns vão por curiosidade, não tem nada lá para ver de curioso, não tem nada para ver mesmo de curioso. E outra coisa que eu ia falar, por exemplo, o cuidado que temos que ter de você não colocar, às vezes, numa reunião mediúnica, uma pessoa que tenha problemas emocionais sérios. Exemplo, esquizofrenia. Como vai colocar uma pessoa que tem esquizofrenia numa reunião mediúnica? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. A pessoa ela já tem esse problema, né? Quer dizer, e o que acontece? Se a reunião mediúnica, né, aquele grupo, se não há com o grupo um consenso, se não há com o grupo aquela firmeza mesmo, e eu estava lendo uma vez, eu não me recordo aonde foi ou quem falou, que para que um trabalho mediúnico possa considerar-se mediúnico mesmo, aquele grupo tem que estar junto há mais ou menos uns 10 ou 15 anos. O mesmo grupo, sem mudar ninguém. É quando começa aquele tipo da reunião a se, vamos dizer assim, a se conectar, né? Aquele grupo que vem trabalhando há anos juntos, sem mudar ninguém. Na hora que entra um, sai outro, começa tudo de novo. Então, um grupo, entre aspas, não perfeito, mas um grupo equilibrado, que é de 10 a 15 anos, trabalhando juntos. Eu acho que a Vera Isaura alguém perguntou alguma coisa aí no chat. Queria só que alguém visse aí. Deixa eu ver aqui. Foi Alberto que falou que a câmera dele não estava funcionando. Então tá. Tudo bem, Alberto. Entende? Quer dizer, então, aqui, né, esses distúrbios que são atribuídos, às vezes, né, a essa questão da reunião mediúnica, ele, muitas vezes, ele pode até potencializar, como ele fala aqui, os distúrbios que lhe são atribuídos decorrem das distonias emocionais do seu portador que, espírito endividado,
reencarna-se enredado no cipoal das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Porque, vamos lá, quem muitas vezes está nesse tipo de reunião mediúnica, ou qualquer trabalho que seja na casa, ou que vai para casa, ou a espírita que está ali, alguns, né, ou se não na maioria, têm os seus problemas, as suas dificuldades. Traz os seus, vamos dizer assim, traz a sua malinha de problemas e problemas, né? Às vezes eu escuto algumas coisas, aí eu fico pensando, né? E aí as pessoas falam assim, fulano é isso, fulano é aquilo, não sei o quê, aquela coisa toda. Isso às vezes dentro da própria casa espírita, né? E aí a gente para e fala assim, gente, aonde estão os enfermos? Está tudo ali dentro. Entrou, tá, vai, pode contar que é um distúrbio aqui, é um distúrbio ali, está ali dentro. Não temos essa coisa de, eu quero um grupo perfeito. Não existe grupo perfeito. Primeiro que nós não somos isso, né? Nós temos muita dificuldade. A gente tem que trabalhar isso em nós o tempo inteiro, né? E é o que ela coloca, o que o projeto responde. E outra coisa, não é o projeto, não. Depois a gente vê lá no final o espírito que respondeu. Pessoas nervosas, já falei, né? Apresenta-se inquieta, tá? Atribuir-se, no entanto, a mediunidade, a psicogênese das nevropatias é dar um perigoso e largo passo na área da conceituação equivocada. Quer dizer, atribuir à mediunidade esses problemas, vamos dizer, até esses problemas neurológicos. Olha, porque antigamente dizia-se que a doutrina espírita era fábrica de maluco, fábrica de fazer malucos, né? Fábrica de loucos. Então falava-se antigamente, não, olha, não vai para essas coisas não, porque você vai ficar maluco. Ali é lugar de doido, ali é lugar de maluco. E não tem nada a ver. Você já vem... Fala, Eliane. Mas, com certeza, o espiritismo, a doutrina espírita e o trabalho mediúnico, né? A reunião mediúnica é uma coisa muito séria, né? Mas, se a gente pensar direitinho, alguém que estiver numa sala ao lado, ver o que acontece, né? Ouvir o que acontece, vai dizer realmente que é coisa de maluco, porque são situações que a gente, né? Que para nós é desconhecida muitas das vezes para o médio é desconhecida, e sai com uma naturalidade de informações, de situações, que quem não está ali, só está lá atrás, só ouvindo, vai dizer, gente, o que é isso? Então, por isso que tem que ser realmente pessoas sérias. Senão, tem que ser pessoas sérias, trabalho privativo. Isso mesmo. Essa coisa de que a pessoa às vezes fala, eu queria tanto participar para saber como é que é. Ué, saber como é que é o quê? Né? Você pede, se você estiver fazendo num terapeuta, você vai pedir que fique alguém ali escutando o que você vai falar para o terapeuta? Não. A mesma coisa para os espíritos. Eles ali, muitos deles ali, se abrem. Alguns, às vezes, se abrem e falam coisas assim muito pessoais. Por isso que a gente não tem nem que comentar fora dali. Não tem que falar nada. Ficou ali, está ali. É uma forma, é um respeito que se dá àquele espírito que, às vezes, vai ali de forma desesperada, né? É até engraçado, é até interessante que os espíritos, às vezes, né? Por isso que eu estava falando, essa questão da gente tomar cuidado, né? Esse grupo, como é que você trabalha esse grupo, como é que você prepara esse grupo. Tem que estar estudando, não tem essa, eu já estudei tudo, eu não preciso, eu vou lá fazer caridade. Não vai, não, você não vai fazer caridade. E se depender, você vai até atrapalhar. Tem um caso que eu vou ler para vocês, que eu encontrei agora, está até nesse livrinho aqui, o Diário de um Doutrinador, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Tá? Aí ele pergunta assim, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito?
Aí Allan Kardec, na questão 226 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, diz assim: perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele a que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. E aí ele vai contar aqui uma história. Ele diz assim, o título é O Médium Menos Imperfeito. Para mim, ela era uma médium perfeita. Muitos anos de prática e estudos mediúnicos, aliados a uma sólida moral evangélica, me faziam assim acreditar. Ao dar passividade, fosse o espírito comunicante um enfermo, um suicida, um obsessor, um pseudo-sábio, a educação mediúnica ali se expressava em forma de controle da mensagem e da ação de quem a usava como instrumento de comunicação. Nada de gritos, de fungados, de gestos agressivos, de pancadas sobre a mesa. Minha atitude para com ela era de inteira confiança, a razão pela qual afrouxava um pouco a vigilância no tocante ao uso da crítica sincera e no emprego do bom senso ao avaliar suas comunicações. Um dia, comunicou-se através dela um companheiro com todas as características de real necessitado. Ajude-me, por favor, faça-me uma caridade. Acorri, com passes e palavras de esperança para o irmão, que, apesar da ajuda emergencial, continuou seus lamentos de doente grave. Fiz uma prece a Jesus, solicitando, na medida da urgência, da necessidade e do seu merecimento, alívio para aquele sofredor. Voltei a dialogar com ele, lembrando-lhe preceitos evangélicos que lhe incutissem um pouco de esperança e otimismo. Caiu na gargalhada. Eu não disse que um dia te enganava? Peguei 2 bobos de uma só vez e continuou a zombar. Onde a médium perfeita? Vocês são todos uns patetas. Estou gozando de muita saúde. Você tem razão quando nos lembra a nossa imperfeição. Contudo, somos imperfeitos à procura da perfeição. E pobre de ti que és imperfeito, te comprases na imperfeição. Não nos enganastes por completo. Enganastes mais a ti mesmo, pois que te julgas saudável, quando estás doente carregando dores atrozes. Doente? Eu? Estou vendendo saúde. É o que pensas. Vejo que teu coração se acelera. Começas a suar frio. Breve sentirás forte aperto nas têmporas. A dor é inevitável nesses casos. Através de sugestão e de um pedido mental, solicitei aos dirigentes espirituais que, por meio de técnicas hipnóticas e de magnetismo, o levassem a sentir-se realmente doente. Começou ele a sentir tremenda pressão na cabeça. Seu bruxo, disse-me, já demonstrando os sintomas da doença que lhe sugerimos ser portador. Aí está o resultado de tua gracinha, meu amigo. Enganaste a ti próprio, pensando-te saudável. A verdade é que somos todos doentes, precisando do médico divino que é Jesus. Terminada a reunião, conversei com a médium. O comunicante apresentara-se com o espírito chagado e a aparência debilitada, o que lhe imprimira o aspecto doentio, encenação armada com a sua mente. Para melhor enganar a médium, ele atraíra a si fluidos característicos de doentes, utilizados que foram a posteriori pelos dirigentes da casa para mostrá-lo enfermiço. Em resumo, ele era doente, como a maioria de nós, mas não daquela doença que aparentava possuir. Ele foi um bom ator, e eu, uma médium que ainda não aprendeu o necessário, concluiu a trabalhadora. Durante o sono físico, reunimos-nos em grupo para estudar o caso. Alguns de nós lembramos-nos do sonho no dia seguinte.
Novamente, o espírito mistificador foi trazido e, sentindo ainda as dores que julgava ter, caiu por terra em convulsões. Disse-lhe então o espírito dirigente dos trabalhos: lá você mistificou. Aqui o caso é diferente. Aqui só a verdade prevalece, firma-se e é eterna. Voltei então à prática costumeira de observar atentamente as comunicações, como aconselhou o mestre Kardec. Analisar criteriosamente, independente de quem seja o médium ou o comunicante, pois a perfeição ainda é algo que os séculos estão preparando na fornalha do tempo para a terra do futuro. Olha só que interessante, né? A gente vê como é importante ter esse tipo de diálogo após o trabalho, de realmente. Porque não tem o médio top. Não existe médio top. Né? Qualquer um, e nesse caso, como o Luiz Gonzaga Pinheiro coloca, a médium era uma médium que ele tinha plena confiança. E ele o quê? Afrouxou, né? Confio nela, tá tudo bem, isso vai, né? Pode acontecer. Então, essa questão que está falando aqui, né? Quando fala dessa mediunidade, né? Que, como qualquer outra faculdade, exige cuidados específicos, é porque exige cuidados específicos, sim. Não tem aquele, mas é a dona fulana, é a médium tal, ela pode. Não existe isso. Ali naqueles trabalhos, né, naquele trabalho que é um trabalho muito importante, é um trabalho, a gente pode dizer assim, um trabalho onde nós vamos lidar com dores, vamos lidar com mistificação, vamos lidar com espíritos 171, não adianta. Vamos lidar com espíritos mentirosos que vão fingir isso, vão fingir aquilo. E o médium, se o médium não estuda e ele não se prepara, ele não detecta isso. Quem falou? Né? Se o médium não se prepara, ele não vai detectar isso. Né? Continua aqui. O homem deseducado apresenta-se estúrdio e incorreto onde se encontre. Nada tem a ver essa conduta com a filosofia, a aptidão e o trabalho a que se entrega, porquanto o comportamento resulta dos seus hábitos e não do campo onde se localiza. Alguém vê para mim aí que eu esqueci de ver o que é um estúrdio? Tá? Um homem desexecutado apresenta-se estúrdio incorreto. Só estúrdio. Tá? É esquisitice. Esquisitice? Né? É. Então, como diz aqui, nada tem a ver essa conduta, né, dele ser deseducado com o trabalho que ele está fazendo. Não. Se ele está fazendo, não é o trabalho que vai deseducá-lo, é ele que já é deseducado. E se ele não se prepara, e se ele não estuda, e se ele não se cuida, o trabalho acaba não saindo bom. Né? E aí é por isso que eu falei aquela questão da reunião, né, da reunião mediúnica, dos médiuns terem harmonia. Gente, já aconteceu, às vezes, de ter reunião mediúnica, né, grupos, né, que participam de reunião mediúnica, do dirigente não se dá bem com um dos médiuns psicofônicos. Como é que vai ser? E aí? Quando isso acontece? Ou então o psicofônico não ir muito com a cara do dirigente. É hoje que eu vou falar o que ele tem que ouvir. E aí? Né? Olha a situação, olha o clima, olha o climão, né? Como vamos dizer, olha o climão que fica. Tá? Justifica os acusadores que os médiuns sempre se apresentam com episódios de desequilíbrio, de depressão ou exaltação, sem complementarem que os mesmos são inerentes à personalidade humana e não componente das faculdades psíquicas. Em 97, eu já trabalhei em reunião mediúnica muitos anos mesmo. Já trabalhava. Em 97, eu tive um processo, um problema de depressão muito forte. Né? A primeira coisa que foi feito, eu suspendi a reunião mediúnica.
Não tinha, não tinha. Eu não suspendi a minha ida ao centro. Eu ia assistir palestra, se tinha estudo, eu fazia, mas a reunião mediúnica eu não participava. Né? E foi assim, algo assim muito sério mesmo, porque eu me cobrava muito, porque à época eu era vice-presidente da Casa Espírita, imagina, eu falo, pensando, né, a Ana, me lembro, como eu com depressão, sabe? Então, como se eu tivesse me achando né, o máximo do máximo. Hoje, anos depois, eu reconheço que muito ela demorou muito porque eu me cobrava e não aceitava aquela condição. O meu orgulho, que ele falou, muito mais alto do que eu. Orgulhosa, egoísta, né? Então, o que é? Eu tinha que trabalhar aquilo, né? Mas naquele momento bateu culpa, bateu isso, bateu um monte de coisa. Então, a primeira coisa foi o quê? Suspendi a reunião mediúnica, né? E durante muito tempo. Aí depois que eu me casei, aí me afastei um tempão, eu voltei praticamente agora há pouco tempo que eu voltei, né? Aí eu estava num transtorno de ansiedade, parei, aí, quer dizer, quando a gente ia engrenar e veio a pandemia e tudo bem, né? A gente vai trabalhando, porque aqui também, nesse momento que aqui estamos, nós estamos trabalhando e sendo trabalhados também, né? Por isso que muitas coisas que a gente vai colocando, a gente vai falando, não podemos esquecer que é para nós ouvirmos e os amigos desencarnados que também estão nos acompanhando. Às vezes vem uma pergunta na cabeça que você depois fala, por que eu perguntei aquilo? Não, de repente não era você, foi uma inspiração para que aquela pergunta fosse feita, para aquela pergunta ser trabalhada. Né? Então, enquanto isso, a gente vai trabalhando. A gente pode pensar assim, mas e aí? As reuniões mediúnicas, algumas estão fechadas. E os espíritos? Gente, e a espiritualidade? Ué, ela vai fazer. Ela está fazendo o trabalho. Ela leva para lugares e que muitas vezes mas tem espíritos que não pode isso, não pode aquilo. Não, não é assim. Se isso aqui acabar, a espiritualidade não acaba. Implodiu a Terra, o coronavírus comeu todo mundo. Acabou. E aí? E antes do espiritismo aparecer, como é que fazia? Como é que era feito? Né? Como é que. Né? Milhares de anos antes do espiritismo aparecer, ele se formar as reuniões mediúnicas, como é que a espiritualidade agia em socorro desses espíritos necessitados? Com certeza. Ele tem todo o recurso. É que, na verdade, a reunião mediúnica é mais um socorro para o médium, que é uma verdade. O médium, geralmente, é um indivíduo endividado. Sim, E é o que o Cosme Massi fala, é Massi, né? Cosme Massi? Cosme Massi, Ele diz que, normalmente, o obsediado é médium. Ele é mais fácil de ser obsediado. Porque ele tem mais facilidade de captar as influências dos outros espíritos. Pois é. E isso é por aí mesmo. Quer dizer, então, por exemplo, às vezes eu fico. Qual é a recomendação? É não abrir as casas por enquanto. Não tem como. Né? E não fazer. Vou fazer uma reunião mediúnica online. Gente, não tem, não dá para fazer. Fala, Sandra. Você levantou a mãozinha. Quer falar? Liga o microfone. Vani. Quando quiser falar, só pode ligar só o microfone e falar, tá? Então, essa questão que a gente está falando dos médios, né, do trabalho, voltar ao trabalho, não tem que voltar, sabe? Não, mas a gente tem que fazer, porque a obsessão, não sei o quê, gente, a espiritualidade não está parada, não. E durante o sono? O que a gente é usado durante o sono, né? Quantas vezes nós somos convidados? Eu não lembro muito, não, que eu tomo um remedinho, eu durmo pra caramba. Eu sei que acontece alguma coisa, porque quando eu acordo, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, só que eu não consigo lembrar o que é, dá uma amnésia, né?
Mas é por aí. Outro, sim, estabelece que os médiuns são portadores de personificação arbitrárias, duplas ou várias, liberando-as durante o transe, favorecendo assim as catarses psicanalíticas. É aquilo que você falou. Na hora ali, pode acontecer, muitas vezes, quando a gente está começando, novo nas reuniões mediúnicas, segundo o que os espíritos colocam, né? Pode acontecer muitas vezes a doutrinação dos médiuns. O médium está falando lá, não sei o quê, muitas vezes é o animismo mesmo, ele está ali aproveitando o esclarecedor, sendo intuído, né? Vai falando lá para o médium, né? Muitas vezes a gente para, já aconteceu isso comigo, algumas vezes eu falava assim, caramba, eu acho que eu estava precisando ouvir isso daí, né? Eu ainda sou humilde, né? Eu acho, né? Ainda boto acho, né? Na verdade, o que? Eu estava precisando ouvir isso daí, porque pode sim acontecer. Né? No começo, vai trabalhando o próprio médium, porque quem disse que a gente não precisa? E às vezes vem um companheiro exatamente com alguma problemática que acaba coincidindo com a problemática que a gente tem, então é 2 em 1, aproveita e doutrina os dois, né? Ele está sendo animismo, se é animismo ou não é, não importa, já fala para os dois. Pronto. Eu não sei botar a mãozinha, não, deixa eu falar. Já aconteceu comigo em psicografia, né? Que era para mim mesmo, né? Era um puxão de orelha, e veio numa psicografia. E a gente tem que observar também que, em relação à situação da casa espírita estar fechada, nós não somos a última bolacha do pacote, né? Então, não é a espiritualidade que precisa de nós. Nós estamos aqui justamente porque a gente precisa trabalhar para a gente pagar um pouco que a gente deve. Não é isso? Uhum. Né? Isso então, aí, eu acho que nós estamos, nessa pandemia, que estão se passando por muitas casas que não são espíritas, né? Em muitos lares, vamos botar muitos lares, pessoas que estão começando a ter o desequilíbrio e que precisam de um amparo espiritual. Eu tenho para mim que a gente vai ser chamado, né? Porque a casa continua, certo? Os médios continuam, né? Cada um seu lado, mas continua. Então, eu tenho certeza que nós somos chamados no nosso sono para a gente poder, olha, tem um socorro aí para a gente fazer. Isso. As obras de André Luiz falam muito isso, né, Eliane? Tem muitas questões ali de médios. Tem até, eu não sei qual é a obra, tem até um caso que eles iam fazer um atendimento e precisava do médium X, né? Só que aí alguém chega e fala assim, olha, o médium X encarnado não vai poder vir, porque pelos pensamentos dele, meio libidinosos, estavam 2 mulheres com ele na cama, 2 espíritos, tal, então não podiam contar com fulano de tal, encarnado, né? Então, quer dizer, eles vão em lugares chaves, assim, as pessoas... É claro que continua, gente, não tem essa... não, porque a gente tem... às vezes fala assim, não, porque o mentor garante. Gente, se o mentor garantir que a Covid não pegue ninguém, vai ser uma maravilha, mas não tem isso. Mentor não garante nada. A gente não pode ficar contando com isso, né? Não. A gente não pode ficar contando com isso. Aqui em Guapi aconteceu uma situação, há uns anos atrás, uma tromba d'água, que tinha pessoas da Umbanda, né, fazendo um trabalho na cachoeira, né? Então, tinha entidade que estava incorporada, né? Os nativos da beira ribeirinho, como se chama aqui, quando viu a serra fechada e tudo, falou, gente, sai daí, sai da água, tá? Olha a cabeça d'água. As pessoas menos mal informadas achavam que as entidades que estavam ali iriam proteger, iriam salvar, né? Então, tipo assim, esquecer do fato que Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte,
Foi uma tragédia. O que faleceu, desencarnou de pessoas afogadas, que a água veio e levou, entendeu? Então, quer dizer, eles não prestam atenção no que, poxa, nós estamos aqui trabalhando, tem entidade, mas, né, tem a natureza que está falando. Usa errado o livre-arbítrio, né? Isso aí, ô Rosângela, isso daí me lembra uma vez um caso que aconteceu comigo, que quando o Divaldo estava na casa, ele ia sempre no Aristides Silva, todo ano ele ia fazer palestras lá no Aristides Silva. Então, isso foi na época da Inês, do doutor Inês, quando ainda estava lá na direção da casa e tudo mais. E depois ele se tornou tão famoso, ficou tão famoso que ficou difícil até de vir a Teresópolis, né? Mas aí certa vez eu cheguei para ele e falei assim, ô Divaldo, eu cheguei na casa aqui através da obsessão, eu não cheguei a passeio, né? A maioria chegou sendo empurrado, né? Vamos dizer assim, vai lá aprender, safado, vai lá aprender o que você está precisando. Vai lá, entra lá, vai, né? Quer dizer, aí uma vez eu cheguei e expliquei isso para ele. Aí eu falei assim, poxa, mas me convidaram a participar, a fazer parte de um grupo de estudos de médiuns, preparação para a mesa mediúnica, aliás. Mas eu tenho dúvidas, eu falei assim para ele, eu tenho dúvidas se eu vou poder participar disso, porque eu cheguei através da obsessão e tal, me equilibrei, mas eu não estou 100%. Aí ele falou assim, ele estava até de saída, ele parou assim na porta, ali perto onde é a biblioteca, né? Lá do Aristides, e parou, olhou para trás assim e falou assim, você está com medo de tomar o remédio, meu irmão? Eu falei, pô, caraca, olha, aquilo foi eu calei minha boca na mesma hora, sabe como é que é? Então aquilo ali é mais para gente, como a Célia estava falando, até mesmo, de uma certa forma, há ajuda espiritual que você está dando e há ajuda que você está recebendo. Com certeza. Você está. Aquilo ali é para ajudar a queimar o nosso karma também. Né? Você está fazendo uma parte da caridade, está aprendendo, está vendo que a coisa como é que é. Se você não se esclarecer, se você não se melhorar, olha o buraco que você vai entrar. É isso aí. Entendeu? Então aquilo ali vai mostrando isso para o médium. O médium ele tem que fazer a parte dele. Agora, se deixar a coisa rolar, meu amigo, vai ficar ruim. Se o médium achar que aquilo ali é uma social, está perdido. Está perdido. Está perdido. Vou lá, uma social, tal, vou lá para fazer, não sei o quê. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Ainda te digo mais, seja na Umbanda, seja onde for, qual agremiação religiosa ele estiver, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que procurar se esclarecer, tem que procurar estudar, tá entendendo? Para não ser joguete na mão de ninguém. Com certeza, né? O Richard Simonetti, né? Aqueles livrinhos que ele tem, quem tem medo da morte, não sei o que, tal. Tem uma historinha fantástica que um homem está descendo de carro de um lado e um caminhão daqueles grandões está descendo do outro. No meio tem uma ponte. E o espírito vira para o motorista e fala assim, vai que dá. Aí o motorista, será que dá? Vai que dá. E desce o carro de um lado e o caminhão do outro. Vai que dá. Só que na hora que entrou na ponte, o espírito, não deu, pulou fora. Quer dizer, a pessoa morreu. Eu já vi essa história. Não deu. Caiu fora o espírito e o coitado entrou debaixo do caminhão, né? Quer dizer, então, essa questão, muitas vezes, com todo o respeito que a gente tem, lógico, aos mentores, né? Mas tem alguns que são pseudo-mentores, como tem os pseudo-sábios, né? Olha, todos têm que vir, a casa vai ter que pintar tudo de azul, todos têm que vir de branco, todos têm que arrancar o dente da frente, tem que... pode arrancar o dente, vocês podem falar, isso é brincadeira. Não, quem foi? Divaldo que conta.
que ele foi pelo interior do Brasil, lá, eu já falei para vocês várias vezes isso, né? E muitos os médiums não tinham dentes. Ué, Arrancaram dente por causa do ranger de dentes, que senão, quando houver o ranger de dentes, tal, muitos eram banguelas. ai, meu Ah, pai. meu Deus do Mas céu. tem espírito, já falei para vocês, que prende espírito dentro da gaiola, que prende Mas o Ah, isso Haroldo aí tem é essa história do história. Haroldo. O Haroldo espírito conta dentro essa da história. garrafa, né? Então, você chega nas casas, tá cheio de garrafinha ali. Eu acho que o dia que eu chegar numa casa, eu não vou nem perguntar, porque, sinceramente, vai ser complicado. Mas tem, né? Quer dizer, então é tudo falta de informação, falta de Falta de estudo, informação. falta de equilíbrio. E muitas vezes o médium ele embarca em algumas nessas viagens, né? Porque tem, vamos dizer assim, o dono da casa, né? Porque ainda tem aqueles que são do dono da casa, aquele que tem as chaves do centro no bolso e que fala, o que ele fala é o que reza tem que ser da cartilha dele. Não se coloca de forma assim mais humilde, né? Para ver com os outros. Então, não tem isso daí. Né? E Acaba, quem segue vira uma fé cega, né? Sim, É claro, aquela fé vira cega, uma fé não cega, raciocina, não abre, não com lê. O que certeza. a pessoa fala, ela acredita naquilo e acabou. Acabou, não se Porque discute. incontestável. Não exato. se Aí a discute o que pessoa, a e sabe o que pessoa falou. acontece? Acaba que a vaidade começa a tomar conta da Pô, pessoa. sim, claro, Entendeu? claro. Aí, não, eu sou o dono da casa. Eu sou o Dono do dono da centro. casa, eu sou o dono Sou do o dono centro. do centro. Aqui, para fazer alguma coisa, tem que passar por mim. Não é assim, É o não. dono do Aí centro. começa a vaidade subir e É, pronto. Vai. e aí acontece de muitas vezes ainda entrar naquela, eu vou falar com o meu mentor. Né? É, O meu mentor é o que isso. sabe tudo, o meu mentor é o que comanda. Gente, não é por aí. Tem que ter bom senso, tem que ter senso crítico, porque às vezes vem algumas informações que não tem nada a ver. Aí você Isso. mergulha nela em águas profundas, aí quando você vê, já era. Né? E às vezes, se você contestar uma situação dessa, quem está à frente, que é o dono do centro, ainda se ofende. Sim, claro. Não gosta, mexe na vaidade, aí Porque sai dali na ofendido. vaidade, e muitas vezes ele não quer entender que ele pode estar começando a estar fascinado. Fascinado. Aí Com é que é o certeza. perigo, né? Esse é o problema, né? Esse é E o problema. nós não temos que idolatrar humanos. Não. Isso aí. Né? São ídolos de barro, né? Dona fulano, seu fulano, não sei o quê, bababá, aquela coisa toda. Não, porque antigamente era assim, assim, assim. Não, a última palavra, vamos consultar o fulano de tal. Por quê? Eles têm mais entendimento, não sei o quê. A gente está estudando, voltei, não tá? O irmão Jacó também tinha. E olha a dificuldade. Muito. Por isso que eu acho que, de uma certa forma, até é bom o tal do colegiado. Porque o colegiado, você vai escutar a opinião de um, vai escutar a opinião do outro, vai escutar a opinião da maioria. Não fica só centrado né? num só. Porque a pessoa pode errar. Nós somos ídolos de barro. Sim, claro. Somos falíveis. Claro. E como nós já vimos também aconteceu na casa espírita, você vê que quem mais pode derrubar uma casa é os próprios médios. Sim, É o médico que derruba uma casa. Ele levanta uma casa como ele derruba também. Porque sim. ele deixa se fascinar, se ele está evoluindo, melhorando, e alguém começa, cara, você bombou ontem, cara, olha, isso aqui. Ele vai se inchando e que pronto, ele vai virar o bam. E pode contar que os nossos amigos começam, só no nosso vidinho, e por aí vai. Depois vai de ladeira abaixo. Conheço muita casa que foi embora por causa do próprio médium. Principalmente aquele médium que acha que um exemplo. Eu já participei muito de reunião mediúnica, trabalhei muitos anos também. Depois aí me afastei do Aristides Silva por outros problemas. E depois, mais tarde, eu voltei de novo aí e tal. E quando nós voltamos, eu e a Luci fomos para a reunião do Gilberto. Quando o médium começa naquele negócio de o mentor vem sempre na minha pessoa, dá aquela comunicação, pronto. É muito perigoso, porque a pessoa começa a se envaidecer, tá entendendo?
Aumentou, só vem por aquela pessoa. Aí começa, é complicado. Então, às vezes, até a própria espiritualidade já seleciona até outro, não? Vamos para outro, que esse aqui está começando a ficar vaidoso. Vamos para outro, vamos para lá, vamos para cá. Porque é perigoso. Tem uma historinha, se eu não me engano, o título é O Diabinho Coxo. Eles queriam, um grupo dos diabóis lá, queriam acabar com a casa espírita. E aí eles pensaram, vamos fazer isso. Aí não vai dar, vamos fazer aquilo. Vamos pegar o médium e fazer com que ele comece a perder dinheiro. Não, o fulano, isso daí ele não é ligado a dinheiro. E várias ideias. E tinha um diabinho coxo que ninguém dava papo para ele, né? As diabadas lá todinha. Aí o diabinho falou assim, olha, eu posso dar uma ideia? Aí eles falaram, tá, vai, fala, né? Não, porque já era coxo mesmo, então eles. Vai, fala o que você tem que falar. Por que a gente não começa a mexer com os médios de dentro da casa, de dentro para fora? E não fora, não fazer com que eles tenham problema de saúde, problema de vaidade, de não sei o quê, tal. Vamos começar por dentro da casa. Aí todo mundo achou maravilhoso e realmente eles tinham a casa que eles queriam, eles começam a fazer isso. Da casa só sobrou a plaquinha, Centro Espírita, porque o resto acabou tudinho. Eles conseguiram dominar todos eles, começando de dentro para fora. Né? Não trazendo as dificuldades, fazendo com que os médicos tivessem dificuldades fora, mas sim dentro da casa. A questão da vaidade, do orgulho, da inimizade, né? Do mentor tal que é melhor que o mentor tal, meu mentor é não sei o quê, bababá. Então, e isso acontecia. Né? Às vezes acontece do esclarecedor, como eu já li sobre isso, ser tão deseducado dele querer sair no tapa com o médium dentro. Nossa. Com o médium não, com o espírito, querendo que o espírito materializasse, porque ele ia dar um soco na cara do espírito. Olha só. Eu conheci um assim. Pois é, entende? Quer dizer, olha só a questão do desequilíbrio, não é? O trabalho é muito sério mesmo. E aqui continua assim, quando falou das catarses psicanalíticas. Se o fora, eis uma salutar terapia liberativa que poderia propiciar benefícios incontáveis aos enfermos mentais. Todavia, dá-se exatamente o contrário. Não se tratam de personalidades esdrúxulas do inconsciente, as que se apresentam nas comunicações, mas de individualidades independentes que retornam ao convívio humano, procedentes do mundo espiritual, demonstrando a sobrevivência à morte e fazendo-se identificar de forma insuspeita, consolando vidas e, nos casos das obsessões, trazendo valioso contributo às ciências da mente interessadas na saúde do homem. Evidentemente, aparecem manifestações da personalidade ou anímicas, que não são confundidas com as de natureza mediúnica, decorrente das fixações que permanecem no inconsciente do indivíduo. Na área dos fenômenos intelectuais, tanto quanto dos físicos, os dados se acumulam confirmando a imortalidade do ser, que se despe dos subterfúgios para surgir com tranquila fisionomia de vida plena. Certamente ocorrem no médium estados oscilantes de comportamento psicológico, o que é perfeitamente compreensível e normal, já que a mediunidade não o liberta da sua condição humana frágil. Não vamos pensando assim, eu vou desenvolver a minha mediunidade para deixar de ser, vamos dizer, medrosa, para deixar de ser ansiosa. Não, nada disso. Quem vai tratar disso é o psiquiatra. Eu sou ansiosa, eu vou no psiquiatra. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou no psiquiatra. Né? Não, olha, se você começar a trabalhar na reunião mediúnica, a sua ansiedade
Termina. Termina nada. Não trata não para tu ver só. Tu vai perturbar a mesa, vai perturbar o trabalho, vai perturbar todo mundo e vai ficar mais perturbada ainda. E se deixar, ainda perturba o espírito que vai lá, coitado, o espírito vai ficar até com medo. Pô, mas como é que eu vou falar? Essa daí é mais perturbada do que eu não vou ficar de jeito nenhum, né? É verdade, faz sua reforma íntima. Aí continua aqui. A interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais, inquietantes, quando se lhes associam psiquicamente. Outras mentes, em particular, aquelas que se encontram em sofrimento, vitimadas pelo ódio, portadoras de rebeldia e de desequilíbrio. Né? A tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe passada a ação danosa. Também no médium, cessada a força perturbadora atuante, desaparecem os efeitos perniciosos. Pode acontecer, você está na reunião mediúnica e se apresentar um médium, um espírito com graves problemas, que você detecta que são problemas psíquicos, aquela coisa toda, aquilo ali, aí você fica meio que como que perturbado, mas aquilo ali vai passar, né? Saiu dali, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Às vezes, eu tenho uma característica, quando eu sinto que é uma entidade assim bastante complicada, eu tenho um aceleramento, taquicardia. Mas aí eu respiro fundo, porque se eu pensar, ai meu Deus, vou infartar agora. Não, calma, não é por aí. É o quê? É uma prece a fazer. Um dia desse eu estava aqui em casa, eu estava assistindo um estudo, se eu não me engano. Gente, começou a me dar um sono, um sono, um sono. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, isso não é hora de eu estar dormindo. Aí eu falei, quer saber? Aí comecei a respirar fundo. Aí, Marisa, comecei a fazer meditação. Respirava fundo, respirava. Daqui a pouco sumiu o sono, sei lá, acabou, não teve mais nada. Se eu fosse para a cama para dormir, é porque tinha alguma coisa que eu precisava ouvir. E o sono veio para eu não ouvir. Né? Eu falei, opa, não. Quer dizer, a gente consegue detectar isso daí, a gente consegue separar essas coisas. Né? Isso igualmente acontece já, nossa, isso igualmente acontece entre os indivíduos não dotados de mediunidade ostensiva, em razão dos mecanismos de sintonia psíquica. Está ouvindo, Célia? Pode acontecer também nos médios, olha só, aqui não são portadores de mediunidade ostensiva. Na mediunidade, em razão dela mesma, a ocorrência cessa, face aos recursos de que se faz objeto, ensejando o intercâmbio lúcido, um diálogo feliz com o agente causador da desordem transitória. O estudo e a prática do espiritismo são o único antídoto para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam e por penetrarem na tecedura da faculdade mediúnica, esclarecendo-lhe o mecanismo e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido e direção. O estudo e a prática do espiritismo. Independendo da escola de pensamento, de fé e de credo, a mediunidade íncita no homem merece ser educada pelos métodos espíritas, a fim de atender às nobres finalidades para as quais se destina, como instrumento de elevação do seu portador e de largos benefícios para as demais criaturas. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Esse livro é maravilhoso, tá? Médiuns e Mediunidades, de Viana de Carvalho. A outra questão, que é a última, né? Que outras explicações para o sofrimento naqueles que se dedicam à mediunidade? O médico, o enfermeiro, o assistente social, o servente hospitalar, instalados nos serviços de socorro aos enfermos, respiram o clima de angústia e dor entre expectativas e ansiedade. Assim também no campo da assistência mediúnica. Aos sofredores, o fenômeno é o mesmo.
Quem serve participa do suor do serviço. Eu achei essa frase linda, hein? Quem ajuda experimenta o esforço do auxílio que oferece. Quem ama sintoniza nas faixas do ser amado, aurindo as mesmas vibrações. Liberta-te do receio pelo trabalho. Faze asepsia mental pelo estudo e pela abnegação e prossegue. Muito bom, né? Nossa, mãe. Aí, só um pedacinho que talvez fique longo, quando ela pergunta a questão do estudo, que é a página 56, é perguntada a dona Ivone Pereira assim, quer ver? A senhora poderia tecer algum comentário sobre a importância do estudo da doutrina espírita por parte dos médiuns e os inconvenientes a que ficam sujeitos pelo desconhecimento do assunto? Se possível, ilustre-nos com alguns casos que tenha observado. Bem, o estudo, não só para os médiuns, resposta dela, né? O estudo, não só para os médiuns, como qualquer outro adepto do espiritismo, é indispensável, por inúmeras razões. Como indispensável é o estudo da medicina ou da engenharia para que se possa ser médico ou engenheiro. O médium que não estuda, que não conhece a doutrina, pode se expor a diversos inconvenientes e mesmo perigos, além de prejudicar a própria doutrina. Conheço médiuns, até mesmo em minha família, que, pela teimosia em não se habilitar para a prática da doutrina, acabaram obsidiados, visto que não possuíam base para verificar o embuste dos conselhos que lhe davam e das ordenações que recebiam para esta ou aquela prática. Numerosos médiuns por aí estão sendo obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem, por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida no além-túmulo e até da terrena. Apresentam ensinamentos apócrifos como obtidos do alto, muito graves, os quais não vale a pena citar aqui. Eu me sinto autorizada a dizer isso, porque me correspondo com grande variedade de médiuns de todo o Brasil. A doutrina que pregam, quer mediunizados ou não, é apócrifa, com erro dos mais elementares pontos. E isto é responsabilidade para eles próprios, pois que se tornam instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos, tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da própria causa espírita. Contudo, há exemplos de médiuns incultos que têm obtido frutos excelentes com a própria faculdade mediúnica. Mas esse tempo já vai longe. Era de início, quando a doutrina não contava ainda com os livros instrutivos que hoje possuímos. Os espíritos guias têm aconselhado até a leitura ou estudo de obras históricas, principalmente sobre o cristianismo, pois os médiuns em geral, e em particular os dos setores de psicografia e oratória, precisam fornecer o cabedal intelectual necessário aos espíritos a fim de que a sua produção mediúnica não sofra deficiência. Os médiuns, dito conselheiros, por exemplo, cuja exposição temos em O Livro dos Médiuns, estão desaparecendo. Por quê? Porque não possuem conhecimentos doutrinários suficientes para dar subsídio aos espíritos comunicantes elevados para bem aconselharem os necessitados de socorro da palavra do alto. O estudo doutrinário, portanto, é indispensável a qualquer médium que preze a sua faculdade. E aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o alto. É erro supor que bastarão a mediunidade, a fé e a assistência dos guias para suprirem as deficiências do médium. O espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus. E não é concebível que qualquer de nós
deixe de conhecê-lo o melhor possível. Nossa, gente, essas perguntas que são feitas a ela e as respostas são maravilhosas. Esse livro é maravilhoso. Estou indo ali e já volto, tá? Tchau. É incrível, né? Olha só como é importante o estudar, né? E, gente, é verdade, né? Para a gente não cair nas malhas das obsessões que acontecem, né? Por nos acharem a cereja do bolo mais importante do que o bolo em si, né? Aquela cerejinha. É que nem a historinha, para terminar, diz que Jesus estava entrando, né, acho que era em Jerusalém, em cima do burrinho, né? E vai entrando, tal. Aí quando chegou no final, o burrinho todo contente, achando que as palmas eram para ele, né? Então, quer dizer, nós somos aquele burrinho achando que as palmas é para a gente, né? Não era para Jesus, não era para o burrinho. Mas o burrinho todo lá, feliz da vida. Olha só, estão jogando palma, batendo palma. Aquelas palmas, quer dizer, o burrinho se achando. Né? E muitas vezes é o que acontece, às vezes, com o médium. O médium vai se achando até que chega uma hora que chega e fala assim, ó, você não é tudo isso aí, não. Né? Tanto é que tem o quê? A suspensão da mediunidade. Né? Acontece, a suspensão da mediunidade, está lá no livro dos médiuns. Então, não vamos nos achar o burrinho entrando junto com Jesus. Quem estava recebendo as palmas era Jesus, não era o burrinho. Então, passamos a nossa parte. A colocação de cada um de vocês, para a gente terminar, que nossa, hoje eu falei demais. Né? Vamos lá, Marisa. Gente, ó. Fala, Felipe. Boa noite, eu cheguei atrasada, mas eu peguei já bastante coisa. Em relação a que você estava falando da casa espírita, né, da perturbação, tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Ele é fantástico, ele demonstra tudo o que pode acontecer quando a casa espírita é invigilante. Quando não é a casa espírita, né? Os dirigentes da casa são invigilantes. Realmente, esse livro é ótimo. Eu até tinha dado esse livro para o Joaquim ler. Vamos ler esse livro aqui, isso é muito bom. Mas em relação à mediunidade, né, mediunidade, em relação às sessões, né? As reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas. Eu estava lendo ontem a respeito, por conta do umbral, né? Aí eu estava lendo em que o mentor estava falando, né? Que estava falando o seguinte, da necessidade que tem das sessões serem regulares nas casas espíritas, que muitas das vezes essas pessoas que são tratadas, são assistidas, né, por enviados das colônias e das coisas todas, no umbral, eles às vezes não podem ser levados para as colônias. Eles precisam primeiro ser atendidos nas casas espíritas, na Terra. Quanto encarnados, porque eles não têm condições de serem, apesar de estarem no estado de arrependimento, de estarem pedindo socorro e aquela coisa toda, como a gente conhece no caso de André Luiz, né? Como foi o caso de André Luiz, que Clarencio levou ele direto, né? Não, existem espíritos que estão numa situação tão ainda perturbadora, tão em desequilíbrio, que é preciso que eles sejam atendidos nas nossas casas espíritas, nas sessões mediúnicas das nossas casas, né? Para que eles possam aí, então, terem um pouco mais de pacificação, um pouco mais de equilíbrio, para serem resgatados, para ir ser tratados na devida colônia que vão ser abrigados. É um negócio brabo, porque a gente tem uma graduação de umbral, né? Então, a gente aqui na Terra vai segurar muitas ondas. Então, o que acontece? O médium aqui, ele tem uma responsabilidade enorme, triplicada, com ele,
com a vibração dele, com a preocupação e com a firmeza de não se deixar ser massa de manobra, né? Ele precisa ser muito focado, precisa de muito conhecimento. Eu não sou médium, mas eu estou fazendo questão de fazer esse curso justamente para ter um conhecimento maior, porque é muito importante a figura do médium para a espiritualidade, né? Porque é preciso ser centrado, disciplinado, estudioso, amoroso. Nossa, olha, eu tenho pena de vocês, que sou médium, hein? Porque, né, sério, só nós duas estamos mais confortáveis. Eu falo para ela ou vocês falam? Esse povo aí que fica com essa incumbência, Virgem Maria. Uma é médium não pode nem fazer uma fofoquinha, que aí desequilibra. Não, mas eu não sou médium que dê passividade, mas eu trabalhei em mesa mediúnica, né? Em reuniões mediúnicas. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que a mediunidade sempre existiu. Os espíritos sofredores sempre existiram, muito antes de existir o espiritismo. Sim. Mas então, eram tratados... dar esse tipo de grande valor ao médium. O médium, na verdade, ele está recebendo um benefício. É verdade. Mas esses médios, os espíritos já foram tratados em outras épocas pelas próprias bruxas, gente, que eram as médiuns das épocas. Não, mas não. Bruxa não tratava da mesma forma como os médios. Mas elas trabalhavam a mediunidade. Não, acho que não tem nada a ver. Mediunidade não é missão. Mediunidade é realmente resgate, é recuperação. Sim, não estou falando que elas não tinham condição de trabalhar esse tipo de mediunidade, elas tinham aquele conhecimento de ervas, tinham muita intuição, mas não tratavam os espíritos. Porque não tinha o conhecimento ainda. Sim. Era muito embrionário, né? Era muito embrionário ele serve de instrumento entre os dois mundos, mas quem faz a educação, o espírito sofredor, é o esclarecedor. Bem verdade que o médium, quando ele é bem preparado, ele mesmo já começa a tentar educar o espírito. A gente vê essa questão, principalmente do médium educar, por exemplo, às vezes pode vir um espírito zombeteiro, que quer falar um monte de besteira, que quer falar um monte de coisa que não tem nada a ver, o médium já filtra. Ele não pode, mas ele falou isso, eu não consegui filtrar. Opa, então o problema não é do espírito, é do médium. Você tem que ter o bom senso, tem que ter o senso crítico, né, de poder falar. O equilíbrio é fundamental, né? É fundamental. Tá? Mas também eu não sei, porque eu nunca participei, assim, participei uma vez só, numa reunião espírita, mas eu acredito, pelo que eu vi, que o dirigente da mesa tem que ter um discernimento bem grande para poder saber, ter conhecimento. Ele não pode sofrer nem não pode ser qualquer pessoa, né? Não só ele, como um esclarecedor. Porque, inclusive, o dirigente da mesa, ele tem que saber como interferir junto ao esclarecedor. Ele não pode chegar e interromper o esclarecedor ou mudar a conduta. Ele tem que saber como ele vai agir quando ele se perceber que o esclarecedor não está no caminho certo. Entendi. Eu só vi uma vez, não tenho noção de como que é. Estou aqui só em conhecimento. Eu acho que se nós formos encaminhados para estudar a doutrina espírita, eu acho que nós merecemos ter esse recurso dado a nós, de termos as reuniões mediúnicas. E isso está sendo retirado da gente. Mas ele vai voltar, né? Há de voltar porque... Ano que vem volta. Lucia. Ano que vem volta. Gente, o ano voou já. Tá, vamos lá, Luci. Não, mas eu não estou falando em relação à pandemia, não. Eu estou falando em relação à direção, à conduta da direção da casa, em acabar com a reunião mediúnica. Já entendi.
Já entendi. Não é só estudo, né? Precisa ter... Você vai ter que... Quem estava na direção da mesa dá tapa na mesa. Lucia, você vai ter que falar de novo. Eu não, só peguei o tapa na mesa. A gente já viu até em reunião mediúnica a pessoa que estava como dirigente da mesa dando tapa na mesa para esclarecer espírito. Não pode fazer. Eu acho que não era nem esclarecedor, não. Era o dirigente que estava dando tapa na mesa e o espírito já viu que ele estava desarmonizado, conseguiu desarmonizar mais ainda, ele perdeu o estribeiro. Além de ter desconcentrado todo mundo, quem estava concentrado. Isso é aquilo que a Dona Ivone Pereira fala sobre deve ser perigoso até, né? Falta de estudo. Fora do conduto. Então, a importância do estudo nisso é muito grande. Marisa, faz as suas considerações, por favor. Deixa aqui para não atrapalhar. Tá sem som, Marisa. Pronto. Eu acho que já foram levantadas todas as situações. Agora, acho que nós somos assim, os privilegiados por já termos à nossa disposição esses estudos todos, esses livros todos, né? Essa consciência. Porque André Luiz é que trouxe essas realidades maiores para a gente, né? Então, é só falta de empenho aqueles que trilham um caminho diferente, é falta de empenho, porque, na realidade, ele está aí, tem tudo à nossa mão. Com certeza, né? Sacrifício, né? A gente mais sabe, né? Como o Chico, né? Imagino ele psicografar esses livros todos, e alguém que também datilografou tudo, porque aquele tempo era datilografado, para trazer isso tudo para a gente. Está aí à nossa disposição. Pois é, né? Aproveitarmos, né, Marisa? Coisa, né? A questão essa, é a falta de empenho das pessoas, e aí leva a esses desentendimentos todos, porque esclarecimento não falta, não. Já começa pelo livro dos médiuns, e daí toda essa literatura que está aí à nossa disposição. Isso. Ana? Marisa? Oi. Tá gatinha, hein? Oi? Tá gatinha. Tá gatinha. Ana, dá para falar, Ana? Obrigada. Qual Ana? Ana Brito. Eu esqueci, Ana Brito. Demorou tanto que eu achei que pudesse. Depois vai você, Ana Brito. Tentando abrir aqui. Abriu, fala. Abriu agora. É isso. Olha, eu encaro a mediunidade como uma coisa muito natural, entendeu? E o trabalho também. Procurando me trabalhar, eu não tenho medo. Eu acho uma coisa maravilhosa, entendeu? Eu gosto. Sempre gostei, sempre fui muito atraída para esse lado da mediunidade, desde novinha. E é tranquilo, eu não tenho receio de dizer que é um passo de cada vez, eu vou aprendendo, entendeu? A vontade de servir. Então, eu vou simplesmente, mas me preparo, claro. Claro que me preparo, alimentação, várias coisas, né, que a gente tem que se prevenir para poder ir para a mesa trabalhar, para poder ajudar, né, e ser ajudado também. Porque se a gente não se preparar, a gente não vai chegar lá e vai dar trabalho. Vai ser isolado. Mas é uma coisa natural, é uma coisa maravilhosa que a gente faz, né? E é bom porque é um desenvolvimento nosso, né? A gente vai só se equilibrando, não quer dizer que eu seja equilibrada total, não sou, não. Eu estou também aprendendo, entendeu? Mas é um dia de cada vez. Mas é isso aí, Aninha. É isso aí. Um dia de cada vez, com tranquilidade. Procuro estudar,
procuro fazer o que a casa pede, que é as reuniões doutrinárias, fazer parte de visita, né? Um trabalho filantrópico, e estar na psicosfera da casa, né? Para a gente estar integrado ao trabalho. E assim a gente vai, devagarinho, cada uma reunião não é igual a outra, é diferente. Então, é um aprendizado todo dia. Tá certo. Só isso. Ana Werneck. Rosângela, o estudo não é só do médium, né? Eu acho que se todos procurassem estudar na casa espírita, sendo médium, esclarecedor, dirigente, enfim, talvez as coisas acontecessem menos. Né? Os problemas surgissem ou fossem resolvidos de uma outra maneira. E se as pessoas também soubessem o mal que elas fazem idolatrando um médium, porque eu já vi numa reunião um determinado médium não ia poder ir na semana seguinte. E as pessoas perguntaram se ia haver reunião porque ele não podia ir. Para você ver aonde chega a história. É verdade. E os outros médiums? É. Fazem o quê? Pois é. E se desencarna o médium? Vai fazer o quê? Vai acabar a reunião? É. E os outros não têm importância? Os outros também não trabalham? Pois é. Pois é. Chato, né? Até para os outros ouvirem isso, eu fiquei assim. É o idolatrar o médium, né? Está fazendo mais mal a ele do que a gente possa imaginar. Né? Exatamente. Com certeza. É isso aí. Alberto. Está dando para você falar? Isso. Já não está, não, né? Não, tá dando para ouvir. Eu fiz o estudo anterior. Alberto, você está do computador? Aperta a tecla F6, vê o que acontece. Apertei. Não, eu pensei em alguma tecla. Eu fui na F8, mas na F6 agora não deu. Eu estava em um outro. Não deu? Nem a 8? A 8 também não? Hã? Fala. A F8? F8? A F8 também não. F8 abriu tela do computador somente. Vou tentar corrigir isso dias porque é necessário, né? Então, mas está tudo bem. O importante é que a gente está junto aqui, de outra forma, né? Tá certo. E vamos em frente. Tá certo. Celinha, está rindo de quê, Celinha? Liga o microfone, Célia. Fala. Não, é que, no caso, falou sobre vários aspectos, esse nosso tema, né? E a gente tem vários pontos de vista, várias formas de olhar. Agora, como é dito, né, o Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Então, a gente tem que desenvolver essa atividade mediúnica, primeiro, consciente, buscando a nossa edificação moral, buscando para aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a base, porque a atividade mediúnica é por nossa necessidade. Então, nós nos beneficiamos, mas precisamos do esforço, precisamos nos empenhar para poder desenvolver, porque instruir-vos é necessário, porque como é que você vai desenvolver algo que você não conhece? Mas a mediunidade que tem vários aspectos, assim, até, de repente, geram dificuldades para o médium.
se houver desconhecimento. Foi citado vários entre nós de situações que o desconhecimento gera problema. Então, se aprofundar, se você está voltado para este assunto, é preciso você conhecer, né? É preciso você buscar o entendimento, a instrução sobre o assunto. E o sentimento é preciso também, a bondade, o companheirismo, né? A tolerância, né? Os sentimentos todos necessários com os companheiros de trabalho, como também para com os irmãos, porque é uma via de mão dupla. Você se beneficia, mas você também socorre os irmãos. Então, você também está prestando a caridade, você está útil àquele irmão que está na retaguarda. Então, isso é necessário. E é um assunto muito amplo. Se você vê a bibliografia que existe, se a gente for ver a quantidade de livros que existe sobre esse assunto, é quase inesgotável, porque a ciência do espírito é muito ampla, você ter esse conhecimento mediúnico é uma coisa muito ampla. Então, cabe a nós buscarmos o máximo possível, nos caparmos, nos tornarmos assim, aptos a desenvolver a verdade. Porque não dá para você chegar e praticar a mediunidade com achismo. É perigoso. Ainda mais se for um local que tenha um dirigente com experiência, um grupo que tem experiência. Eu vejo a realidade do local que eu frequento e vejo que todo lugar tem problema, mas são pessoas com muita experiência, são pessoas muito experientes. A Ana conhece a realidade, você, no caso, Rosângela, conheceu e sabe que é um estudo muito sério, buscando sempre a primazia, exigindo que cada trabalhador sempre... Ninguém pode ser da mesa mediúnica se não tiver num curso. Em qualquer curso da casa é obrigatório, principalmente se você for da mesa, cursos voltados para a mediunidade. Então, a casa, a minha realidade que eu conheço, né, é essa. O médium, função da responsabilidade do assunto que é importante se instruir, tem que ir para o estudo, tem que buscar. Esse é o nosso propósito aqui, nós estamos aqui reunidos com esse objetivo. Então, é isso. Tá sem som, Rô. Tá sem som. Tá sem som, Rosângela. Peraí. Ela diz aqui, a Ivone Pereira, né? Ela diz: os médios ditos conselheiros, por exemplo, cuja exposição temos em Livro dos Médios, estão desaparecendo. Por quê? Porque não possuem os conhecimentos doutrinários suficientes para dar subsídio aos espíritos comunicantes elevados para bem aconselhar os necessitados de socorro da palavra do alto. Olha só a responsabilidade nossa nesse sentido, né? E o cuidado que a gente tem que ter mesmo, esse zelo, né? O zelo que nós temos que ter de estudarmos, de não acharmos que já estamos, estou pronto. Não estamos em construção mesmo, né? Aprendendo a cada dia. E como a Ana falou, né? Numa reunião mediúnica, cada reunião é uma reunião. E a Casa Espírita, que quer acabar com as reuniões mediúnicas, não está entendendo nada, porque a Casa Espírita é para os desencarnados também, né? E se não fosse eles, não teria Casa Mediúnica, gente. Não teria Casa Espírita. Então, não tem como essa coisa de afastar os espíritos. Né? Não é mais época para isso. Mas não teve médium, né, Rosângela? Oi? Médium. Não precisava ter médium.
Sim, o médium vai trabalhar aonde? Pois é. E não precisava ter médium, não precisava ter casa espírita. E não tendo casa espírita, e aí? Né? É falta de orientação, é falta de estudo, não é porque muitas vezes tem anos e anos na doutrina espírita, isso não quer dizer nada. Não faz parte de currículo. Né? É o bom senso, né? Porque a gente sabe que isso é necessário. Bem, se fosse assim, né, Rosângela? Oi. Se fosse assim, o Divaldo não fazia mais reunião mediúnica. Pois Exatamente. O Chico fez reunião mediúnica até o final da vida dele. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Eu concordo plenamente com a Célia, com aquilo que você falou, a Célia falou, eu concordo plenamente. Eu sinto muita falta da reunião mediúnica, porque para quem tem mediunidade ostensiva é um negócio complicado. A gente tem que estar sempre estudando e tem que estar sempre se aprimorando, tem que estar sempre se educando. Mas você sente que está faltando alguma coisa, porque mediunidade é mediunidade, cara. Mediunidade você tem que servir, é para servir. Eu tenho esperanças que muita coisa vai modificar, né? Porque há necessidade, né? E a gente sabe, o tempo vai dizer com toda certeza para nós sobre isso, tá? Então nós vamos terminar, tá bom? Os nossos estudos dessa noite. Eu vou pedir a Lucy para fazer a nossa prece de agradecimento, tá bom? Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que está sempre com a gente, nos ajudando, nos orientando, nos intuindo. Obrigada por podermos estarmos aqui mais uma vez, longe fisicamente, mas juntos em coração, em oração, em pensamento, estudando o Evangelho, estudando a palavra do Mestre, sabendo quanto isso é importante para a nossa vida, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, sabendo que isso tudo são ensinamentos que vamos levar não só para essa vida, mas para as próximas que tivermos. Mas que, além de todos os ensinamentos que temos aqui, Pai, que a gente possa sempre praticar o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho do amor ao próximo, é o Evangelho que nós temos que amar os nossos inimigos, nos instruirmos cada vez mais para sermos cada vez pessoas melhores. Obrigada pela oportunidade dessa encarnação e obrigada por esses amigos que temos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.